Não existe comunicação sem retórica. Toda comunicação, seja ela feita por áudio, por texto, por imagem, carrega uma mensagem de seu emissor para seu receptor. E a forma desse meio que carrega a mensagem pode ser mais ou menos eloquente, mais ou menos eficaz na transmissão da mensagem. Eu sou Natália Maria Gaspar, mestranda do programa de pós-graduação em História da Unifesp, sob orientação de Fernando Attic, e vou apresentar brevemente os aspectos simbólicos, ideológicos e de pretensa neutralidade que o empresariado brasileiro de construção civil e arquitetura imprimiu em duas publicações brasileiras, o Catálogo Brasileiro da Construção e a revista O Dirigente Construtor. O meu projeto de pesquisa tem como objetivo compreender como se deu a produção, a circulação e a recepção da revista O Dirigente Construtor e do Catálogo Brasileiro da Construção no contexto da arquitetura e engenharia brasileiras entre os anos de 1961 e 1980. E esta apresentação é uma pequena parte da análise que desenvolvo atualmente. A revista O Dirigente Construtor foi fundada em 1964 pela editora Visão e apresentou a construção civil brasileira a partir dos mais importantes canteiros de obra do período em que existiu, divulgando empresas e seus produtos e promovendo debates caros aos setores de arquitetura e engenharia à época, especialmente a questão da habitação e a atuação do Banco Nacional da Habitação. Ao longo do tempo, a editora Visão passou por vários proprietários. Nos anos 1970, foi de propriedade do engenheiro Henri Maxud, proprietário também da Hidroservice Engenharia, empresa que foi responsável por importantes obras públicas de infraestrutura realizadas no Brasil e em outros países. E a editora Visão, por sua vez, foi fundada no Brasil em 1952 pela editora norte-americana Vision Incorporated, que possui operação em outros países da América Latina por meio de publicações como Visione Interamericana e Progresso, com escritórios no Chile e no México, e na Europa, com a Vision Euro, publicação sobre a qual encontramos apenas indícios de ter sido realizada. A Vision Incorporated, cujos membros eram parte da Aliança para o Progresso, investia pesado em publicidade para apresentar a América Latina como o paraíso dos investimentos e vender páginas de publicidade em suas revistas. Nos anos 1980, a editora Visão foi comprada pela DCI Shopping News e, em 1993, todas as suas publicações foram encerradas, possivelmente por problemas financeiros. Já o Catálogo Brasileiro da Construção foi uma publicação fundada em 1961 por iniciativa de vários arquitetos paulistas e com a chancela do Departamento de São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil. Mudou de nome várias vezes, passando por várias editoras ao longo do tempo, até seu encerramento em 1975. O catálogo foi inspirado no centenário Suites Catalog, que existe até hoje. Criado, por sua vez, em 1906, como contribuição da editora Architectural Record e seu proprietário Clinton Sweet para organizar a efervescente construção civil norte-americana à época. O Suites Catalog representou uma profunda alteração no ambiente da imprensa técnica e da construção civil, tendo dinamizado a produção de edifícios nos Estados Unidos no início do século XX, ao conectar fabricantes de componentes industrializados, distribuidores e projetistas. Ao longo do século XX, funcionou como a matriz de uma rede transnacional de catálogos industriais, inclusive de construção civil, da qual o Catálogo Brasileiro da Construção foi parte, junto com catálogos do Canadá, da Inglaterra, da Suécia, Espanha, Bélgica e Itália. Organizados em uma rede transnacional, todos os aspectos visuais desses catálogos estavam baseados numa mesma identidade visual a partir da matriz estadunidense. Talvez ainda não totalmente reconhecido, o Suites Catalog também participou da história do design informacional do século XX. Se num primeiro momento, conforme nos lembra o pesquisador Andrew Shanken, sua criação foi uma resposta ao problema dos catálogos para a enxurrada de publicidade do efervescente desenvolvimento industrial nos Estados Unidos no último quarto do século XIX, durante o período entre guerras, o Suites Catalog passa por uma nova revolução,
nas mãos do arquiteto dinamarquês Knud Lomberg Holm e do designer tcheco Ladislav Suchnar, que introduziram na publicação os mais novos conceitos de comunicação visual desenvolvidos entre as décadas de 20 e 30 pela vanguarda do design do Ocidente. E a partir do pós-Segunda Guerra, o design informacional do Ocidente, que reflete o espírito de seu tempo, como definido pelo sociólogo Daniel Bell, a era da não-ideologia e da neutralidade estará impressa no Sweets Catalog quando seu departamento de design passará a adotar fontes neogrotescas que comunicam uma suposta neutralidade, tais como Univers e Helvética, e a adotar um design que tenta parecer neutro e livre de retórica, para elementos tidos como objetivos e técnicos, tais como tabelas, gráficos e desenhos técnicos. E o Catálogo Brasileiro da Construção e a revista O Dirigente Construtor não estiveram livres desses processos da história do design informacional do Ocidente. O Catálogo Brasileiro da Construção, mesmo ainda não filiado ao Sweets Catalog no início de sua existência, já tentava emular sua identidade visual. Como nos lembra Robin Kinross, citando Daniel Bell, a era da não-ideologia emanava o desejo por um mundo dócil e controlável como uma máquina elétrica, livre de imprevisibilidade. E o design informacional tentava generalizar e difundir conceitos informacionais como mensagem, feedback e redundância, nas palavras de Kinross. Acrescentamos nós outros conceitos, como asepsia, organização, previsibilidade, impressos nas páginas do catálogo à nossa frente. Um dado interessante é que fontes como Univers e Helvética, comercializadas no fim dos anos 50, demoraram bastante tempo para serem adquiridas pelas gráficas comerciais brasileiras. Não à toa, nossos catálogos estão todos apresentados em Futura, uma fonte tipográfica desenvolvida nos anos 20 na Bauhaus, comum nas gráficas brasileiras nos anos 50 e 60 e largamente utilizada no design e comunicação visual à época. Em 1969, já afiliado ao Sweets Catalog, o Catálogo Brasileiro da Construção apresenta uma comunicação visual praticamente alinhada à identidade visual do Sweets Catalog. O S e as linhas verdes, mas persistindo ainda o uso da fonte tipográfica Futura. Mas ainda não temos dados sobre como se deu a filiação do Catálogo Brasileiro ao Sweets. Em seu interior, as páginas dos volumes iniciais do CBC estão organizadas sobre uma máscara, cujos elementos de identificação estavam no cabeçalho e no rodapé, e o centro da página era ocupado pelo material da empresa anunciante. Para nós, este é um indício de que as empresas enviavam seu material publicitário para a gráfica ou para a editora, que cuidava do projeto editorial página a página do catálogo. Nos anos seguintes, pela análise das páginas, as empresas enviavam seu material publicitário pronto, que era simplesmente encadernado. O design informacional dos produtos de construção ficava descentralizado, cada empresa responsável pelo seu material. Além disso, pelas páginas dos catálogos é possível depreender um pouco das representações e ideologias propagadas pelas empresas. No caso do operariado da construção civil, este é representado pela publicidade como um homem dócil e diligente realizando suas tarefas, e branco, diferentemente dos canteiros de obras das zonas urbanas do país, cujo operariado era formado majoritariamente por homens negros. O catálogo também não se exime de comentários e representações de gênero. Homens são representados trabalhando, delegando. Mulheres brancas são representadas como secretárias, anotando tarefas, ou em atividades de contemplação, ou no conforto do lar, ou como profissionais sexualizadas e desorganizadas, ou como metonímias para o trabalho doméstico. Já na revista O Dirigente Construtor, o design de elementos aparentemente objetivos e neutros
É usado para educar o leitor na maneira de ler e conduzir o olhar pela revista. As linhas grossas e coloridas do alto das páginas guiam e induzem a continuidade do movimento das páginas. E as seções explicam como a informação deve ser compreendida. Se opinião, se informação técnica e, portanto, pretensamente objetiva, ou se publicidade. Os títulos das reportagens não raro utilizam figuras de linguagem com trocadilhos, personificações e perífrases, entre outras, e as imagens evocam canteiros mecanizados, dinâmicos e modernos. As páginas também deixam escapar nas entrelinhas ou em atos falhos a verdadeira face das políticas financeiras tidas como habitacionais do período. Na representação do operariado, o dirigente construtor apresenta também homens brancos a despeito da realidade dos canteiros brasileiros, sempre diligentes e felizes, ou metonímias para as mãos de obra. Na representação de gênero, a exceção confirma a regra. Esses são talvez os únicos artigos que falam da presença das mulheres na engenharia brasileira, com caráter de excepcionalidade, já que as páginas são todas ilustradas com a presença masculina. No mais, mulheres são representadas como telefonistas, metonímias para as mãos, sexualizadas ou em situações desconexas. Qual a ideia de um anúncio para uma feira de materiais de construção ilustrada com uma moça transportando alguns eletrodomésticos? Esses comentários são parte das análises que desenvolvo nesta pesquisa. Obrigada por sua atenção.